Você, comerciante ou empresário, pode associar sua marca às transmissões esportivas da Web Rádio Moca. Jogos do Juventus ao vivo da Rua Javari e da Grande São Paulo, aos sábados ou domingos. Tem um bate-papo esportivo todas as segundas e um programa inteiro dedicado à torcida juventina às terças. Tudo isso está no www.webradiomoca.com.br. 24 horas no ar. Faça seu contato conosco. Temos a mídia que se encaixa em seu orçamento. Envie seu e-mail para comercial@webradiomoca.com.br. Repetindo, comercial@webradiomoca.com.br. Estamos à sua disposição. Inovando a cara da pizza e mantendo a tradição do bairro, a Pizza da Moca traz a exclusiva e a clássica pizza com 10 pedaços. Puro sabor e preparado de forma artesanal. Uma delícia! Venha conhecer esse pedaço da Moca. A Pizza da Moca fica na Rua Guaimbé 439 e no delivery 3571-1221. Visite nosso site e conheça nosso cardápio www.apizzadamoca.com.br. Na Web Rádio Moca, um programa feito por quem deixa sangue, suor e lágrimas na arquibancada juventina. Atrás do gol, Renato Corona. Muito boa noite, torcedor juventino, torcedor ligado aqui em www.webradiomoca.com.br. Estamos começando mais um programa Atrás do Gol, ou pode ser chamado também de programa Atrás de Todo Mundo na tabela, né? Nem pode ser, né? Porque nós estamos na frente de quem nessa tabela? Mais? Sem mais. Vamos lá. Começando mais um Atrás do Gol, uma semana onde esperávamos aí pelo menos 4 pontos, ganhamos só 1, né? Falamos isso na semana passada, que estávamos esperando pelo menos 4 pontos, precisávamos de 4 pontos na classificação e ganhamos apenas 1. Não sei muito o que falar para introduzir esse programa hoje, mas né, vamos apresentar então os nossos amigos aqui presentes, começando por você que não está com pizza na boca, Guizão. Boa noite, Guizão. Boa noite, Corona, boa noite, ouvintes, boa noite, outro convidado. É um prazer estar aqui, né, comendo essa pizza. Eu acho que foi a única coisa boa que aconteceu no dia de hoje aí, Corona. Isso aí. Vamos falar sobre isso aí. Então ele aqui que já devidamente mastigado, já tudo tranquilo. Hamilton Cunhoche, boa noite, Hamilton. Boa noite, Corona, boa noite, Guizão. Boa noite, amigos ouvintes. E eu concordo com o Guizão, porque realmente a melhor coisa do dia é a pizza mesmo. Né? Porque olha... Esse cara é uma marqueteira. Mas vocês estão falando isso com razão, porque nós estamos aqui na Pizza da Moca. Pizza da Moca, você sabe que... Mesmo que o Juventus tivesse ganho, a melhor coisa é ser a pizza. Também. Estamos aqui na Pizza da Moca, Rua Guaimbé 439. Vem aqui na Pizza da Moca saborear a sua deliciosa pizza. Essa aqui que nós estamos comendo hoje é uma mussarela tradicional, né? Bastante molho, manjericão, mussarela. Uma pizza tradicional, pizza das mais famosas aí da Pizza da Moca. Vem aqui também aproveitar e degustar a sua. Felipe Zanuto está lá todo vapor no forno e nas massas ali, batendo massa. E eu digo uma coisa, Guizão. Se o Felipe Zanuto, chefe da Pizza da Moca, se ele erra muitas vezes nas pizzas que ele faz, ele perde público, né? E como ele não pode ser mandado embora, ele tem que fechar o negócio dele, né? Se o Felipe Zanuto tem um funcionário que erra muito na hora de fazer as pizzas também, não sabe bater a massa, por exemplo, ele é mandado embora, né? Por que eu tô falando tudo isso, Guizão? Não sei. Não, só você sabe. Tô falando tudo isso para resumir o fim de semana, a semana juventina aí nesta Copa Paulista. 2 jogos do Juventus, o primeiro quinta-feira, vamos falar desse jogo de quinta-feira, onde o Juventus enfrentou o São Bento,
né, em Sorocaba. O jogo que a Web Rádio Moca retransmitiu da IPA FM. E o Juventus venceu por 1-0. Empatou, na verdade. Eu tô querendo dar essa manchete faz tempo, mas não consigo. O Juventus empatou, saiu na frente, saiu vencendo por 1-0, mas tomou um empate logo depois. E o jogo ficou 1-1, como de costume, né? Mais um empate. E vamos né, antes da gente falar do jogo, vamos ouvir o gol aí na IPA FM. Na verdade, o narrador, acho que foi o Gerson, o nome dele, se não me engano, ele narrou o gol do Fernandinho. Mas não, o gol foi do Bruno Santiago. Então, considerando esse pequeno erro, vamos ouvir o gol do Juventus no empate com o São Bento lá em Sorocaba. Roninho em cabeça, o Danilo chegou, afastou mal, só vai pintar o gol do Juventus, é gol! Gol do Juventus! Na falha de marcação do São Bento, a bola rodou dentro da área. Tocando aqui na bombeira, quem apareceu ali foi o camisa de número 11, foi o Fernandinho, tocou na saída do Enel, ele ainda acompanhou que essa bola entrou de mansinho, tá aberto o placar no Walter Ribeiro, aos 22 minutos do primeiro tempo, Fernandinho partiu. Web Rádio Moca. Muito bem, então esse foi o gol, você viu aí, o narrador chamou de Fernandinho, mas não, foi Bruno Santiago que marcou o gol. Mas assim, logo em seguida, 2 minutos depois, se não me engano, um pouco mais que isso, 3 minutos, o Juventus tomou o gol de empate. 1-1, na circunstância normal de um campeonato disputado, com equipes do mesmo nível, o empate fora de casa é um bom resultado, né? Não é de todo ruim, né? E tem a lenda, diz a lenda que o Juventus foi garfado aí no último minuto, que teve um gol mal anulado, e nós dois estávamos lá, não vimos, né? A rádio também não deu muito destaque a esse fato, né? Mas nas redes sociais nós vimos muita gente falando que o gol sim era válido, que valeu o gol, que deveria ter valido, e o juiz anulou o gol. Que foi inclusive o gol do Renato Sorriso, no último minuto do jogo, né? O cara entrou faltando 5 e no último minuto ele faz o gol, né? Legal. E bom, Guizão, você ouviu o jogo aí, o que você notou, o que você percebeu desse jogo, desse empate 1-1? Ô, Corona, mais do mesmo, né? A mesma escalação, os mesmos jogadores que a gente já sabe que não vai funcionar. Fernandinho parece que jogou bem de novo, meteu bola na trave, 2 bolas na trave, não sei o que. Muita gente reclamando da arbitragem, técnico reclamando, comissão técnica de Juventus colocando culpa na arbitragem. Hoje encontrei 2 torcedores lá que foram até Sorocaba. Um deles amigo de Hamilton Conioche, o doutor, me ajuda aí, Hamilton. Doutor Mário? Doutor Mário. E ele disse que o Juventus foi absurdamente garfado lá. Então, não só nesse lance, mas não como só ele, no jogo todo. Eu ouvi outra história dizendo que sim, o Juventus foi garfado. Mas o São Bento também teve problemas com a arbitragem. Então, Pode ser. Na verdade, o que deu a entender é que o juiz devia ser não era uma questão, era ruim. Manda o apito. O nosso amigo o Sérgio Garelli, acho que ele nem foi ao jogo, mas só da leitura da súmula ele concluiu também que o Juventus foi roubado porque o juiz deu 5 cartões amarelos por reclamação. Ele achou isso totalmente descabido, não é um parâmetro normal, né? Dar tanto cartão assim pra uma coisa dessa. Só que eu acho que o jogo talvez não tenha sido tão ruim assim, porque o Juventus conseguiu marcar o gol. Sim. Então, quer dizer, alguma coisa deve ter conseguido criar ali. Claro que tomou o empate logo em seguida, porque quando o Juventus consegue criar alguma coisa, tá errado, né? Tem que consertar. Então tomou um gol pra resolver as coisas e voltar ao normal. Pra voltar ao normal. Então, essa galera que foi no jogo disse que, embora o Juventus tenha sido roubado durante o jogo todo, que o gol do Renato Sorriso estava realmente impedido. Tava. Então, até acho que estava passando na internet em algum lugar esse jogo aí também. Tava passando em vídeo. E o Ricardo Pucci estava assistindo e ele falou que estava impedido mesmo o gol. Mas tudo bem, concordo contigo aí. Se você pegar fora do contexto, né, o resultado, São Bento 1, Juventus 1, você vai falar, tudo bem, tranquilo. Fora de casa. Fora de casa. O problema é que a situação tá feia. Feia mesmo. Imagina quão feia ela está, sendo que classificam 5 no grupo de 8 e ainda o 6º pode ser que passe.
Então a gente ainda tá perigando ficar fora mesmo com tudo isso. Então tá feio mesmo o negócio. Depois mais pra frente, eu vou passar a tabela e a classe, a condição dos Juventus do campeonato, depois da gente falar do jogo aí. Bom, e é isso aí, a gente viu, a gente não viu, eu não vi, né? O Ricardo Pucci viu, eu não vi, tá parecendo o Silvio Santos, né? Minha filha viu, eu não vi, né? Diz que o jogo foi ruim mesmo, o Juventus não jogou tão bem, o São Bento também, mesmo com o fator casa, também não conseguiu fazer muitas jogadas de gol. O São Bento jogou melhor no segundo tempo, atacou mais, buscando realmente, efetivamente, a virada, porque os gols saíram no primeiro tempo, né? Foi. E o Juventus, logo no começo, logo no começo, né? E o São Bento foi pra cima no segundo tempo, principalmente, né? Depois do intervalo, foi pra cima e conseguiu algumas jogadas de quase virar o jogo, mas o Juventus conseguiu segurar bem. Mas, né, tem aquela história que a gente falou. Se a zaga tá precisando segurar, porque lá na frente também ninguém tá resolvendo, né? E desse jogo trouxemos o terceiro cartão amarelo do Fernandinho, ele ficou fora do jogo, e a contusão de Diego Borges. Também teve uma contusão no jogo, tanto que lá naquele jogo já entrou o Jean, né? E como a gente falou, o empate tá ruim, mas estava bom. E assim, pensando na nossa cabeça, né, inocente, que iríamos chegar aqui na Rua Javari domingo, vencer o jogo, né, e conseguir aí um bom salto na classificação, até porque, se você olhar hoje a tabela, os 3 primeiros estão a 7 pontos do quarto colocado. 7 pontos, que é São Bernardo, Santo André e quem é outro que também estava bem? São Bento? Será que é o São Bento? Deixa eu conferir aqui. São Bento, né? Bom, que seja, mas estaríamos longe dos primeiros, mas estaríamos seguindo rumo à classificação. E, né, se vencesse no domingo, também começaremos a pensar, nosso time. Exatamente, isso. São Bernardo, São Bento e Santo André com 20 pontos. 20 pontos os 3. E o quarto colocado? São José com 13. Com 7 e o Atlético Sorocaba com 13. Com 13. Nós. O Juventus tem 12, ele, até adiantando aqui, que vai ser assunto daqui a pouco, o Juventus é o sexto melhor, é o melhor sexto colocado, então entraria pelo índice técnico, acredite se quiser, o Juventus se classificaria mesmo desse jeito que estão as coisas. No campeonato de 20 times, onde classificam 16, nós seríamos o último a ser classificado. Mas tudo bem. Então, o que importa é que o Juventus é uma agência de publicidade, o que importa é criar. Gol é apenas um detalhe, o que importa é criar. Vamos criar, dá tudo certo. E já entrando aí na Celeuma, Rua Javari, domingo, 10 horas da manhã. O Juventus enfrentou o São José, um time que também não está bem na tabela. Não está na tabela, né? Não estava até enfrentar o Juventus. E o São José veio para fazer aquilo que ele tinha que fazer, não tomar gol. Beleza. Todo time que vem na Rua Javari vem para não tomar gol. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Até minha amiga Jussara, que foi assistir o jogo lá, não entende patavinas de futebol, falou isso, que o Juventus tem que aprender a jogar contra times que vêm aqui que não querem tomar gol. Né? Todo time vem aqui para Javari, sabe que o campo é pequeno, sabe que a torcida fica em cima, sabe que a pressão é muito grande, então o time vem para não tomar gol. Para começar. Se porventura um contra-ataque, puxa vida, ela acertou a gol. Ótimo. O time adversário, ótimo. Mas eles querem primeiro não tomar gol. E foi o que aconteceu. O primeiro tempo inteiro, o São José não teve muitas oportunidades no ataque, mas conseguiu se portar muito bem no meio campo, principalmente, e na zaga, não deixando o Juventus jogar. Mesmo com o trio de velocidade que o Juventus entrou em campo, um trio não, uma dupla, vamos dizer assim, que foi o Roninho e o Osman, com o Bruno Santiago enfiado lá dentro da área, Vitor Hugo mais para trás, fazendo ali no meio campo, junto com o Derli, com o Felipe Nunes, os volantes, né? Então, o Juventus apostou na velocidade para tentar entrar na zaga do São Bento, do São José, mas vimos que não funcionou. Não funcionou, o São José
se fechou muito bem, conteve as subidas do Osman e do Roninho. Até a gente comentou que não foi um dos piores jogos, né? Principalmente do Osman. O Osman jogou bem. Não foi o pior jogo dele, já teve piores. Mas, né, foi um jogo que o Santo André soube anular muito bem do Juventus. No segundo tempo, esperávamos que o Juventus pudesse pensar em uma coisa diferente, uma forma diferente de jogar. Não, voltou a mesma coisa. Primeira mudança dele, tirou um jogador do meio, que distribui as bolas, que faz o toque, que abre o jogo, que arma as jogadas, para botar outro corredor de maratona, que é o Natan. Aí ficou os três correndo para lugar algum, porque ficou mais fácil para o São José. Era só marcar individualmente cada um dos três, não tinha jogada. Não tinha jogada. Deli não estava nos seus melhores dias em termos de formação de jogada, né, e criação. E o Felipe Nunes não é disso. Então, o Felipe Nunes é para quebrar a jogada. E o Juventus parou completamente de criar. E no contra-ataque, o São José foi lá, meteu o gol, 1-0. E por incrível que pareça, lá de cima da cabine eu vi o goleiro do São José não fez uma defesa no segundo tempo. Não fez nenhuma defesa. Nenhuma. Ele não defendeu, ele não pôs a mão na bola para tirar do gol em momento algum. Todos os lances do Juventus, ninguém cruzava na área para ninguém, ou para a zaga do São José tirar, ou os chutes iam. Foram 3 ou 4 chutes para o estacionamento, lá para o alojamento. Então, o Juventus foi uma presa fácil para o São José. O Juventus jogou do jeito que o São José queria, né? O São José veio aqui na dele, quietinho, na boa, resolvido. 1-0 para o São José. E, obviamente, que jogando mal desse jeito, os ânimos se exaltaram na torcida, na arquibancada, mas depois a gente vai falar sobre isso. Fale sobre o jogo, Guizão. Pô, Corona, você descreveu tão perfeitamente que só vou completar umas coisas aí que eu observei. Concordo contigo, acho que ficou claro que o Rodrigo Santana ele não gosta de meias. É a característica dele, ele não gosta. Deve ter sido zagueiro quando era jogador, não sei que posição que ele jogava. Ele quer jogador rápido. Você vê que ele até tentou, ele perdeu o Fernandinho, ele tentou, a substituição natural seria ele já entrar com o Natan, no esquema dele, né? Os dois caras correndo e o centroavante na área. Ele até mudou, ele botou o Vitor Hugo, mas ele não gosta, ele não aguentou 45 minutos e já tirou o cara e já voltou ao esquema correria e o buraco, e aí ele criou de novo aquele buraco no meio de campo, que nós falamos aqui nas 2 últimas semanas, e o Juventus foi muito mal no segundo tempo, devido exatamente a esse buraco. Você vê que caiu, inclusive com essa mudança, caiu a produção do nosso lateral direito, do Maranhão. O Maranhão no segundo tempo tava perdido, zoado, ele não conseguia acertar um passe, uma dividida, um cruzamento, nada. Maranhão não, Goiânia. Maranhão era aquele cara cabelo. Confundiu os estados. Jesus. O Goiano. E o Goiano bom lateral, mas hoje ele fez uma partida absurdamente ruim. Muito porque por isso que eu tô falando, ele não tinha com quem jogar, não tinha ninguém pra enfiar a bola boa pra ele, não tinha nada. E ele também tava numa tarde ruim, acabou que não funcionou por aí também. Outro problema, a lateral esquerda não existiu também. Então estreou um novo lateral hoje, que nem treinou e já foi escalado como titular, chegou na sexta, jogou no domingo. Wagner Renoi disse na transmissão que ele tinha corpo e técnica de sub-17. Pode ser, futebol de sub-12, mas é bem por aí, né? E mais um veio do São Carlos. Então olha onde vem saindo buscar reforços do São Carlos. As coisas que aparecem, sai Lucas Pavone e entra o Márcio Pitti. Então isso complicou também o jogo, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar do Goiano. Então o que aconteceu? O técnico tirou o único meia. Os dois laterais não estavam jogando bem. A gente sem meio campo, acabou. O time foi uma coisa não conseguia construir nada. O técnico ainda tentou colocar o Arthur para ver se dava um pouco mais, se cobria esse buraco no meio de campo. O Arthur, achei que ele entrou muito mal no jogo, mas muito mal mesmo.
bem mal. Não sei se ele tava jogando, se ele tava parado, se ele tá sem ritmo. Não sei que, ele tava muito mal. Não, uma coisa que eu notei, só cortando, é que o Arthur, ele fez todas as jogadas com o Derli. Todas. Só tocava, só passava, só lançava em troca de passe com o Derli. Então, talvez tenha sido por questão até de segurança. Eu não conheço ninguém aqui, vou tocar pro cara que eu conheço já, que é o Derli. Pode ser. Faz sentido. Jogaram juntos, né, na copinha do ano passado. Sim. É verdade. E foi isso aí, Corona. Um outro destaque também. Bruno Santiago. Bruno Santiago voltou a ser o velho Bruno Santiago. Fez uma partida péssima. Ele cabeceou umas bolas, ele tirou uns gols, tava pro outro jogador fazer, ele foi lá, atrapalhou tudo. Completamente atrapalhado o Bruno Santiago. Então juntou a fome com a vontade de comer. O Juventus com um esquema tático horrível, montado, os jogadores em uma manhã tecnicamente bem fraca, até os bons jogadores que temos numa manhã onde nada deu certo. O Jean e o Felipe Nunes achei que foram os melhorzinhos aí do time. O André Dias não adianta ter o birra dele. Pra mim ele saiu mal do gol de novo, e no lance do gol. E continuo achando que ele tem a mesma média. É um ataque do adversário, um gol. Se a gente for atacado, a gente toma gol. Não é possível. É um ataque e um gol. Não consegue defender nada. E de resto, acho que é isso. As modificações acabaram até piorando o time. O Osman fez o melhor jogo dele com a camisa de Juventus. Tirou nota 3 hoje. Foi o melhor jogo dele com a camisa de Juventus. E por incrível que pareça, isso me dói no coração dizer, mas o time sentiu muito, mas muito mesmo a falta do Fernandinho. Mas por que ele teria sentido a falta do Fernandinho? Falta da correria, falta da armação, falta do toque de bola? O que seria? Acho que até falta da qualidade técnica dele, porque embora não seja tão grande a qualidade dele, talvez, como todos os outros estavam nada inspirados, talvez ele pudesse resolver alguma coisa, não sei. Podia fazer a diferença. Né? Eu não falei muito do Natan e do Renato Sorriso, porque eu acho que eles foram dois jogadores prejudicados. Eu não gosto muito do Natan, mas eu acho que ele foi prejudicado pelo esquema hoje também, o fato desse buraco. O Natan, ele é jogador que ele precisa receber bola em profundidade para sair correndo, né? Eles são todos, aliás, não só ele, o Fernandinho e o Roninho, eles são velocistas, mas eles não conseguem parar a bola na frente do zagueiro, driblar o zagueiro e sair correndo. Não, eles precisam que alguém lance eles em profundidade para eles na velocidade chegar e até bater. O Natan conseguiu fazer isso em um lance, que ele bateu uma bola cruzada ali no segundo tempo. Mas de resto não me lembro de nenhuma finalização do Sorriso, não me lembro de nenhuma finalização de algum outro jogador boa. Só me lembro desse lance mesmo do Natan e não me lembro de mais nada. Mas só não vou criticar o Sorriso e o Natan, porque eu acho que eles não tinham o que fazer no meio daquele esquema, sem lateral para tocar a bola para eles. Com os meias em uma tarde horrível e o único meia pensador foi sacado no intervalo, os atacantes não iam ter muito o que fazer mesmo. E aí, Hamilton Cunhoz? Alguma visão diferente da partida do que disse o Guizão aí, do que disse sobre o jogo de hoje? Eu achei até que foi uma boa coisa o Fernandinho não jogar, né, ele ter sido suspenso, porque aí obrigaria o Rodrigo a mudar o esquema ou a pensar alguma outra alternativa. Só que infelizmente o que a gente percebeu é que não existe alternativa. É que o esquema do Juventus depende muito do Fernandinho junto com aquele meio campo que o Rodrigo inventou. Parece que ele não consegue pensar em alguma outra forma. E sem o Fernandinho ali, parece que também ficou isso ajudou a criar o tal do buraco que vocês falaram, né? Fazendo com que o meio campo ficasse meio sem cabeça, né? meio manco. Porque ficaram o pessoal muito afastado, né? Isso. E realmente o Deli não estava numa boa manhã, porque ele não estava conseguindo nem descer e fazer alguma jogada de armação, que ele até tentava fazer. A gente veio fazer isso até contra o Taubaté, tentar descer um pouco e resolver alguma coisa, ajudar alguma coisa. Acho que o Edilson foi melhor do que o Márcio Pitt naquele jogo. Talvez também tenha prejudicado essa estreia do Juventus. Eu não acho que ele tenha feito um bom jogo. Acho que talvez também, pelas próprias características do meio campo, o Santiago renda melhor vindo do segundo tempo e não jogando desde o começo.
Mas aí entra também naquela questão. O próprio Sorriso também, hoje não jogou nada. Não, parece que ele nem tinha entrado. Mas ele é um cara que vai render melhor também no segundo tempo. E ele tá parado há 10 jogos aí, sem jogar, né? Também tem isso. Então, e outra coisa interessante é que os dois estavam juntos, né? Então, estranho, no intervalo ele já tirou um meio e pôs outro avançado. Mas aí ficou desarticulado de novo, porque o meio campo já estava manco, e aí você tirar outra perna dele. Exato. Ele encheu de atacante, mas não tinha ninguém para acionar esses atacantes. Deveriam ser na cabeça dele seriam os dois laterais, que não funcionaram. Aí depois que tomou o gol, ele quis consertar esse erro, botando o Arthur. No lugar do Roninho, se não me engano, o Roninho foi o primeiro que mudou. Mas todo o meio campo ficou preso, né? Ficou. Eles estavam... aquele velho Juventus que tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela, né? Não tem criatividade, não tem mobilidade nenhuma. Exatamente. E nem posse de bola consegue ter, porque perde a bola, não tem rebote, por cima da bola não tem nada. Acho que o único do meio campo que se salvou foi o Felipe mesmo. Até o Derli achei que foi mal no jogo. Então... A bola aérea e a bola parada, que eram as únicas armas, também parece que não existem mais. Nossa, teve uma falta na entrada da área no segundo tempo. Na cara do gol, os caras cruzaram a bola na área. Ninguém tem confiança de pegar a bola e bater pro gol. Mandar a pancada pro gol. Né? É um time que não tem confiança, eles têm medo de jogar ali. Você falou do Felipe Nunes, ele foi eleito no Weber Radimolco o melhor em campo hoje. Ou menos pior, talvez. Felipe Nunes que substituiu o Osman hoje. O Osman perdeu uma bola no meio de campo e o Felipe teve que matar a jogada e tomou um cartão amarelo. Na mesma hora o Felipe veio correndo até o banco, falou um monte pro Rodrigo Santana. E aí o Rodrigo na mesma hora tirou o Osman e colocou... Nem sei quem que ele colocou. Eu sei que ele tirou o Natan. Não, a última mudança foi... Acho que foi Natan. Foi o Natan, né? Tá certo, foi o Natan. Quem foi porque o Felipe Nunes deu uma bronca no Rodrigo lá e ele acabou trocando. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ouvir aí o pós-jogo. O Felipe falou, como ganhou o melhor em campo, ganhou a Esfirra Juventus e falou nos microfones da Weber Radimolco. Também falou o goleiro André Dias, falou também o Derli e o Jean. Falaram aí no pós-jogo. Vamos ouvir então essa saída dos jogadores aí, vamos ouvir então. Felipe, André Dias, Jean e Derli, vamos lá. Atrás do gol. Felipe, você foi eleito, a gente tem que falar assim, hoje o menos pior, porque quando a equipe perde é complicado, né? Te passo aqui mais uma vez o kit da Esfirra Juventus, você já sabe como é que procede. Realmente, você falou a pura realidade, a gente tem que enfrentar isso agora. Derrota, a culpa nossa, a gente tem que assumir a culpa. E agora é trabalhar para tentar reverter isso aí, porque quem colocou a gente nessa situação fomos nós mesmos. Então o grupo vai correr atrás do prejuízo. Com certeza, eu confio muito nesse grupo, a gente está unido e vamos conseguir sair dessa situação. Boa sorte para você, já sabe como é que faz para pegar, né? Valeu, obrigado, eu agradeço de qualquer forma. Felipe, passando por aqui, tentar pegar o Jean, que foi também um gigante nessa partida, o André Dias, goleiro juventino. André, resultado negativo dentro de casa é complicado, né? A gente foi superior demais na partida, só que numa infelicidade ali, eu achei até que o árbitro podia ter dado a falta no lance, a gente acabou tomando um gol. Obrigado, André. Jean, de volta aí na equipe titular, não comprometeu, foi um gigante no campo, hein? Não, graças a Deus tive a oportunidade de poder estar atuando de novo no time titular, consegui suprir a ausência do Borges, mas infelizmente a gente não saiu com a vitória, com o resultado que a gente gostaria, mas vamos trabalhar para o próximo jogo. Trabalhar para o próximo jogo. Derli hoje com a responsabilidade de ser o capitão juventino dentro de campo, foi votado mais uma vez, quase ganhou de novo o kit da Esfirra Juventus. Infelizmente aí a gente não conseguiu virar aqui o jogo hoje aqui, mas no próximo jogo com certeza a gente vai lutar com todas as forças aí pra gente reverter essa situação aí. O São Bernardo é um adversário difícil. Compromisso da próxima quarta, dá para chamar o torcedor? Dá sim, os torcedores têm que comparecer e têm que nos apoiar até o final. Com certeza a gente vai lá em São Bernardo lá e a gente vai fazer um bom resultado lá. Derli, hoje o capitão da equipe do Juventus. Atrás do gol. Bom, tá aí então o pós-jogo. Enquanto estava aí rolando a entrevista aí, passando a entrevista do jogador, a gente estava discutindo aqui justamente essa questão. Que nos outros jogos, a gente ouvia muito, principalmente a comissão técnica do Juventus, falando, não, mas
criamos chances, tivemos uma bola na trave, tivemos um gol impedido, e com cabeceio que o goleiro pegou e papapá. Todo jogo tinha esse discurso. Nesse jogo, nem esse discurso vai colar mais, porque não teve. Você teve um lance, que o Guizão, você falou, né, Guizão? Um lance no primeiro tempo, um lance de perigo. Alguém bateu cruzado e o Bruno Santiago não chegou a tempo a fazer o gol. Aí teve a falta do Osman, que ele mandou, o goleiro espalmou, bateu na trave, aquela coisa quase entrou, tudo. Isso. Teve um chute do Natan no segundo tempo cruzado, só. Só que depois do gol, essas criações foram todas porque estava 0-0. Depois que o Juventus tomou o gol, o Juventus não criou absolutamente nada. O goleiro, volto a dizer, o goleiro do São José não pegou na bola, a não ser para cobrar tiro de meta. Só. Então, desculpa. Essa desculpa não vai colar mais. Pelo menos nesse jogo não vai colar. Né? Então, eu queria, antes da gente voltar, né, as considerações finais do jogo aí, depois o pós-jogo está muito melhor do que o jogo, na verdade. Eu queria botar o comentário de Wagner Hiroi no final da partida, porque Wagner Hiroi toca no ponto exato sobre o jogo, sobre a situação do Juventus, sobre o que foi essa derrota de 1-0 para o São José. Vamos ouvir então o comentário de Wagner Hiroi logo após as entrevistas aí do pós-jogo. O Wagner Hiroi fez o seu comentário final do jogo, que ele resumiu o que foi o jogo. Vamos ouvir. Atrás do gol, a opinião do japonês que mais enxerga o jogo. Wagner Hiroi. Wagner Hiroi, mais uma derrota, 1-0 para o time do São José, uma vitória que tinha que vir, porque era jogo de 6 pontos, era jogo em casa, a torcida lotou o estádio, mas não foi isso que aconteceu. Foi a derrota mais doída do Juventus nessa Copa Paulista. A gente falava que o Juventus estava colecionando uma série de empates, até porque ele vinha de um empate em 0-0 com o São Bento de Sorocaba, um empate em 0-0 com o Taubaté, mas só que empate em 1-1 em Sorocaba e um empate em 0-0, né? Então, 2 empates. O Juventus, ele precisava vencer, era um confronto direto. O Juventus acabou perdendo esse confronto direto, ficou fora da zona de classificação. O Juventus está comprometido em termos de continuidade na Copa Paulista, em termos de ida para a segunda fase, e o Juventus teve o mesmo discurso de sempre. Jogamos melhor, mas não marcamos o gol. Jogamos melhor, mas só que não conseguimos a vitória. Não, jogamos, erramos passes, não finalizamos e por isso não marcamos o gol. Tanto que o goleiro Moisés do São José fez apenas uma defesa nos 90 minutos, que foi na falta cobrada pelos Osman. Então falta, como eu disse nesse final de segundo tempo, a gente entender se o Rodrigo Santana não está treinando essa equipe da maneira adequada, ou se ele passa um recado, os jogadores entendem outro, por isso que dentro de campo ninguém corresponde, por isso que dentro de campo parece que os jogadores não se entendem, não se conhecem, não há entrosamento, e por esse motivo o time toca, mas não tem objetividade. Então essa desculpa de que jogamos melhor e não conseguimos a vitória é puramente papo furado, que não me convence. Os jogadores teriam jogado melhor se tivessem criado várias oportunidades de gol e o goleiro Moisés, por exemplo, tivesse feito várias defesas, o que não foi o caso. E o São José, na única bola que chegou, no único contra-ataque em velocidade, aproveitou uma falha de marcação, uma falha também que não poderia acontecer. Tá certo que o Márcio Pitti não tem entrosamento com a equipe, que ele é um novato na equipe, mas mesmo assim não é admissível que um lateral esquerdo deixe o buraco que deixou para a infiltração da defesa do ataque do São José, que gerou o gol, e principalmente que a defesa do Juventus tenha ficado olhando a troca de passes entre Cecel e Maicon dentro da área. Então o Juventus precisa melhorar muito, porque caso consiga a classificação, vai pegar adversários melhor qualificados, vai ter desgaste de viagem e consequentemente vai ter muita dificuldade. O campeonato vai passando e o Juventus está estagnado na competição. Esse é o motivo da preocupação nossa e dos torcedores do Juventus. Atrás do gol. Muito bem, aí Wagner Hiroi então falando aí sobre como ele viu o Juventus nesse jogo contra o São José, e ele viu como todo mundo viu, ou seja, nada. Não viu jogo, não viu criação, não viu finalização, não viu marcação, não viu nada. E ele foi bem claro no comentário dele aí, acho que assim,
não dá pra entender como é que todo mundo vê um jogo e outras pessoas veem outra. Quem tá no campo vê outro jogo. Sabe? Não dá pra saber, não dá pra entender. Né? Mas aí o comentário do Wagner Herói pra vocês verem que não é só a gente que tá falando isso, né? Nosso comentarista oficial aí, o cara que entende, o japonês que mais enxerga o jogo, também falou isso. Então, ou seja, né? Ou nós estamos tudo louco, né? Ou não sei o que está acontecendo. Acho que nós estamos tudo louco. Será? Inclusive o Herói? O Herói e principalmente o Rodrigo Santana. Esse é o mais louco de todos. Conversei bastante com o Rodrigo Santana essa semana, o Corona. E fiquei assustado, cara, porque eu imaginava que eles, da comissão técnica do Juventus, diretoria de futebol, que eles estivessem vendo a mesma coisa que nós estamos vendo. Que não tá dando certo a coisa, mas infelizmente me assustei conversar com o técnico do Juventus essa semana, ao ver que ele defende com unhas e dentes o trabalho que ele tá fazendo, o esquema tático e os jogadores que ele vem escalando. Ele não admite que as coisas estão indo mal. Vou até uma das frases que ele falou pra mim quando eu comecei a criticar o trabalho dele foi que ele não ia dar muita bola porque eu tava dizendo, porque eu era o único torcedor que tava reclamando e o resto da torcida inteira apoiava ele. E aí, pro meu espanto, cheguei na Javari domingo, tinha uma renca atrás do banco, xingando o cara do jogo inteiro, brigando, reclamando. Até fui lá e falei pra ele, ô Rodrigo, belo apoio, hein, que você tá tendo da torcida. Bonito o apoio que a torcida te dá. Porque é uma coisa absurda isso, né? Eles não conseguem enxergar. Falei também com domingo na Javari, falei com o auxiliar técnico do Rodrigo. Eles realmente, o Flávio, eles defendem mesmo. Na cabeça deles o Juventus tá tudo bem. E eles falam uma frase que é uma coisa muito doida, que eles falam assim, estamos introduzindo o futebol no Juventus. Como se a gente não tivesse futebol, não sei de onde eles tiraram isso. Falou que o Juventus estava acabando, que estava sem padrão, quase caiu na 13, que eles chegaram como os salvadores da pátria, eles são os bons. Isso aqui é engraçado, porque, só te cortando de novo, para não perder o raciocínio, quase caiu porque não tinha padrão de jogo. E o São Carlos dele? O São Carlos caiu, né? Pronto. Pois é. Complicado mesmo. E eu tô falando tudo isso do Rodrigo por quê? Pelo seguinte motivo. Eu pego o Juventus no primeiro jogo do campeonato, da Copa Paulista, lá em Santo André, e pega o Juventus de domingo na Javari, que evoluiu do time de lá pra cá? Nada, o time piorou. Então não tá adiantando o trabalho, os treinamentos não estão dando certo, porque o time não evolui. E nem ficou igual o time, não é que o time estagnou, não, o time piora. Quanto mais treina, mais o time piora. Quanto mais mexe, mais o time piora. Então, infelizmente, o trabalho não está dando certo e eu sou 100% a favor da saída dessa comissão técnica. E aí, Hamilton? A gente tinha muita paciência, né? E muita esperança de otimismo, acho que é a palavra melhor do que essa que eu usei. Porque realmente os discursos eram muito interessantes. Bonitos. E o apoio que todos davam, inclusive a própria diretoria do Juventus, dava uma certa confiança para a torcida também. Sim. Parecia que realmente a qualquer momento ia deslanchar. O que faltava um detalhe que era simplesmente da bola entrar. Gol e tal, E que aquele jogo contra o Taubaté foi um grande exemplo disso, o jogo da ida, né? Sim. Na Javari. Um jogo que o Juventus criou muito e não conseguiu fazer. Só que isso é exatamente o contrário do que vem acontecendo. Parece que realmente o Juventus deu uma pane ali, uma guinada ao contrário. E tudo aquilo que era pregado está sendo feito ao contrário mesmo. Até na semana passada eu comentei que o Rodrigo tinha dito algumas vezes que ele se inspirava no Barcelona ou na Alemanha, ou qualquer coisa assim. Só que eu até brinquei que ele parece mais que está se inspirando no Brasil do Filipão, né? Porque o que tem ali é um time sem criatividade nenhuma e totalmente previsível, que cai fácil no esquema do time adversário. Ele cai como se fosse uma armadilha, né? É totalmente envolvido pelo adversário, por pior que seja. E foi o que aconteceu com o São José domingo. O São José veio para empatar, como eu falei, veio para não tomar gol. Então, e quando que o Juventus ganhou? Quando ele jogou com o adversário que deixou o Juventus jogar. Foi o adversário que deixou o meio campo aberto. Santo André. Que foi o Santo André.
Então, e não é todo mundo, obviamente, que tem esse padrão de jogo, que praticamente é um padrão que despreza o adversário, né? Não se importou com o Juventus, deixou o Juventus fazer o que quiser. E cada vez mais os times que vêm jogar estudam o adversário e sabem o que eles podem ou não podem fazer. Sim. E me parece que o São José e o Taubaté sabiam muito bem o que estavam fazendo ali. E esse é um problema também, aliás, já de muito tempo atrás, que o Juventus não consegue jogar em casa. E isso é muito ruim. Então, justamente. O problema está sendo esse. A gente está vendo que está sendo pior em casa do que fora. Mas infelizmente também, a gente sabe que a Copa Paulista tem essa grande... a grande recompensa, o grande prêmio da Copa Paulista é a vaga para a Copa do Brasil. Só que isso é o de menos, porque o que realmente importa, que todo mundo sabe, é o que o torneio é um laboratório para 3, que é o que realmente interessa. Sim. É um torneio que não só é importante para o acesso, como também é importante para a gente não cair. Sim. E não arruinar de vez a história do futebol do Juventus. E a grande esperança, a grande expectativa de todos é que o Juventus conseguisse criar uma base bacana para os trabalhos seguirem pro ano que vem. Mas parece que novamente o Juventus vai ter que começar do zero de novo. E infelizmente fica jogado no lixo todo o campeonato. Até algumas pessoas defendiam, que eu conversei durante o jogo hoje, que o Juventus contratasse algum jogador meio de nome, assim, um cara meio bombástico, pra... Isso. Até eu conversei com algumas pessoas no jogo que eram a favor de que o Juventus contratasse algum nome bombástico, algum cara com um figurão. Currículo, para poder tentar salvar a pele, para o Juventus continuar jogando mais um pouco. Para pelo menos, quem sabe, conseguir salvar alguma coisa de estrutura para o ano que vem. Eu não sei se realmente isso dá certo ou não. Acho que seria mais dinheiro jogado fora que poderia ser guardado para alguma outra estratégia, outro tipo de planejamento para o ano que vem. Então, infelizmente, o que me parece é que vai ser mais um semestre perdido e mais um semestre desperdiçado. Acho que você tocou no ponto ideal, Milton, a questão da preparação. A ideia, sempre foi falado isso, para quem quisesse ouvir, que o time estaria nessa Copa Paulista se preparando para a Série 3. Mas, como o Milton foi perfeito, vamos ter que montar outro time, pelo jeito, porque esse não está dando resultado nem na Copa Paulista. Imagina na Série 3. Nós estamos jogando com times do mesmo nível que a gente, ou um pouco melhor. Todo mundo, assim, meio desinteressado, né? Então, tá muito estranho mesmo, tá estranho. Mas, como eu falei, vamos ter que, repensar isso aí, a tempo, né? A tempo. Bom, falando sobre classificação, estamos em sexto, como você falou. Né? E, por ironia do destino, e vão cantar aos 4 ventos que isso é uma vantagem. Resultados de trabalho. Trabalho. De um campeonato de 20 times, se classificam 16. E o Juventus seria o 16º classificado. Né? Seria o melhor sexto colocado. Os últimos serão os primeiros, vamos dizer, o otimista. Então não, mas Juventus... isso hoje, né? Hoje. Calma que ainda faltam 2 jogos fora de casa até acabar o campeonato. Hoje o Juventus estaria no grupo com Ferroviária, 15 de Piracicaba e o Santo André. Belo grupo, né? Grupo bom. Muito legal. Grupo perto. Né? Times tradicionais. Bacana, grupo bacana. Mas times que estão muito bem nos seus grupos e com estrutura. Times que o Juventus perderia fácil. Fácil. Talvez só ganharia do Santo André, falariam. Mas o Santo André já aprendeu, né? Santo André agora já aprendeu. E no jogo que vale mesmo, ele vai jogar de outra forma, não vai jogar como ele veio jogando aqui na Rojavari. Então, sei. Na minha cabeça aqui, tenho pra mim que pra classificar, pra enfrentar esses caras, melhor não classificar mesmo. Do jeito que coisa vai passar vergonha mesmo. Vai passar vergonha. E falar em passar vergonha, depois do jogo, tivemos uma pequena confusão nas arquibancadas da Rua Javari, enquanto ainda estávamos ali falando com o final do jogo com o Flávio ali, o preparador, o auxiliar, né, do técnico Rodrigo Santana, o princípio de confusão.
O Jeová estava conversando ali amigavelmente com alguns torcedores sobre o time, sobre a situação do time, sobre a situação do treinador. Veio um outro torcedor um pouco mais exaltado, o Glauco, atrás do jogo, e acabou entrando em vias de fato com o Jeová. Uma confusão ali, bem ali próximo da entrada do campo, ali na lateral, ali, atrás do banco de reserva do Juventus ali. Uma confusão danada. Perguntaram se houve vias de fato. Houve vias de fato. Rolou um tapa daqui, soco dali, né? Mas rapidamente chegou a turma do deixa disso, segurou. Segurar o Glauco não é fácil, né? Seguraram também ali o Jeová e tudo mais. É o retrato do time, de uma torcida desesperada, que quer ver o resultado não vem. É o retrato de um time despreparado, de uma diretoria, de uma organização despreparada, que não conseguiu aí ouvir uma crítica, talvez uma crítica mais exaltada, tudo bem. O Glauco também não é nem um pouco amigável no que ele fala, tudo bem. Mas ele estava falando, a única arma dele eram as palavras. Sim. Então eu acho que chegamos a um. Você estava lá, Guizão, conte-me mais. Não, é isso aí mesmo que você está falando, Corão. Inclusive até vou dar continuidade aí, você estava falando que é um retrato da torcida, um retrato do despreparo, de tudo. E é mesmo, que minutos antes do jogo terminar, teve uma confusão dentro de campo também. Sim, é verdade. O Goiano armou uma confusão. Foi. Então o clima já tá nervoso. Os jogadores sabem que o time tá uma porcaria. A comissão técnica sabe, eles estão nervosos, eles estão estressados. Os diretores de futebol também sabem. Então os próprios jogadores arrumaram briga durante o jogo. O diretor arrumou briga no final. Tá todo mundo exaltado mesmo. Com as coisas erradas que devem estar acontecendo lá. Deve ter bastante coisa errada que a gente não sabe. A gente só sabe as de dentro de campo. Mas pra estar todo mundo nervosinho assim, alguma coisa deve estar acontecendo, não é possível. Agora, quanto à confusão, foi o seguinte: tava eu, Cássio, o Tonelli, o jogo, conversando depois do jogo. A gente participou de todo aquele fuzuê no final, assim que apitou, que o árbitro apitou o final do jogo, foi todo mundo pressionar o time. Então ficou toda aquela galera lá em cima do... O Rodrigo foi o primeiro a entrar no vestiário. Não, apitou e saiu correndo. Baixou a cabeça e entrou no vestiário. Ele arregou pra torcida. Não deveria ter ficado e dado explicações. Como ele fez no outro jogo. Sim, também na Javari. O time não venceu e ele ficou conversando com o torcedor. Ele tem que dar satisfação pra torcida. Ele faz parte do trabalho dele dar satisfação. Se ele sabe que a torcida pede pra ele mudar as coisas e ele não muda, a partir do momento que ele faz isso, ele assume a responsabilidade pra ele. E quando dá errado, ele tem que justificar, não adianta. Ele sabia o que a torcida queria, não faz, ele tem que justificar. Tanto que foi uma galera boa pressionar lá no final do jogo. Fazia tempo que eu não via tanta gente lá no fim do jogo pressionando, numa Copa Paulista principalmente, porque o time nem tá pra cair, Copa nem Paulista nada. Acho que eu nunca vi. Pode ser mesmo, Copa Paulista talvez nunca tenha tido uma pressão desse nível aí. Os jogadores foram bastante xingados pela galera que tava lá. E aí o Jeová uma hora desceu, aí já tinha meio que acabado, já tinha todo mundo indo embora, tinha muito pouca gente dentro de Javari, muito pouca mesmo nessa hora. E o Jeová passou do meu lado e fui eu que parei ele. Disse: Jeová, pelo amor de Deus, coloca o Celinho, coloca qualquer um, troca a comissão técnica, manda os jogadores embora, faz qualquer coisa. E ele começou a explicar pra gente que ele tava tentando ver uns jogadores pra trazer, não tava achando. Ele falou: não tem ninguém no mercado pra trazer. Conversa tranquila. Eu conversava nesse nível. Mas não tranquila, porque somos todos italianos, né? O Jeová também ia falar alto. Mas não era uma briga, era só seu Jeová, pelo amor de Deus, troca alguma coisa. Ele: não, mas não consigo, tô tentando. Tá? Não, nem era uma discussão, era uma conversa acalorada, mas em paz, totalmente em paz. E aí nisso chegou o Glauco falando um monte de coisa, foi muito rápido. Tava eu, no caso do Tonelli, a gente se olhou, de repente tava uma confusão. O Glauco também, mas o Glauco começou a cobrar mais pesado, né? Tá uma porcaria, isso, todo mundo embora, não sei o quê. Aí o Jeová também levantou a voz, aí eles começaram a discutir, a gritar um com o outro, ficaram gritando, até que o Jeová deu uma porrada no Glauco, deu mesmo, bem dado. O Jeová que começou a briga, o Jeová agrediu primeiro. O Jeová foi o culpado pelas vezes de fato terem acontecido. Depois o Glauco revidou.
Óbvio que também ninguém... sangue sobe, né? Ação você e toma reação. uma, você nem pensa, você vai. Ação e reação. Ação e reação. Aí depois chegou a galera do Deixa Disso, um segurou um, outro segurou outro, e ficou aquela cena de filme lá. A galera, cada um segurando um e ele se apontando assim, não me solta, mas ninguém mais queria brigar nada com aquele negócio lá. E tem uma opinião até um pouco diferente sobre isso. É uma pena que tenha acontecido isso, né? Sim, claro. Eu não assisti. Claro, é uma pena, principalmente porque ninguém quer ver todo mundo brigando, né? Mas também porque isso pode ser usado como argumento, sei lá o quê. Massa de manobra. Pode ser. Não tinha pensado nisso, mas pode ser. Porque é uma situação de calor do jogo ali. É claro que todo mundo responde por seus atos aí, se eventualmente alguém quiser acionar isso ou aquilo, né? A gente sabe que, enfim, mas sempre acaba sendo mais uma dessas coisas para alimentar uma indústria da fofoca dentro do Juventus, né? Sim. A indústria do diz que diz, já vão aumentar a história, até bom você ter contado como foi, porque daqui a pouco vão ter novas versões, aí chegou gente com voadora, essas coisas, né? Não, com certeza. Sabe como é que certeza. Aí alguém convidou o Zúñiga para ir no jogo, né? O não, Zúñiga deu uma certeza. voadora nas costas do outro. Vamos falar isso, certeza. E assim, só pra terminar o que eu achei sobre esse episódio, assim, embora tenha sido uma cena feia, uma cena que ninguém quer ver, uma briga, soco e tal, foi uma coisa, não foi nada absurdo, tá ligado? Até falei isso com vocês fora do ar. Teve anos atrás, todo mundo sabe o que eu tô falando, não vou citar nomes nem episódio. Teve um outro diretorzinho aí que também mandava bater na torcida, só que esse aí era mais covarde, ele mandava alguém fazer, né? O Jeová pelo menos foi lá e fez. Sim. Né? Esse outro aí ele mandava alguém fazer. Então Usava madeira, né? Usava madeira, não sei o que lá, contratava Gogo Boys, Sim. etc. E não foi essa atitude de Jeová não foi covarde como essa, entendeu? Foi do calor de uma discussão, Sim. acalorada depois de um jogo, um deu um soco no outro, acabou, morreu, coisas de futebol mesmo. Inclusive, essa é a mesma opinião do Glauco. O Glauco também tem essa opinião. Eu falei pra ele, Glauco, você vai fazer BO? Se quiser, eu tava do lado, eu vou de testemunho. Ele falou, não, coisa de jogo, isso não foi coisa de jogo. E foi mesmo, não foi nada, não foi covardia da parte de ninguém. Foi um negócio que acontece aí no futebol. E eu vou te falar que eu achei até bom acontecer algo assim, porque jogadores e comissão técnica, vamos ver se eles aprendem que a Roja Amorim não é uma colônia de férias. O bicho pega ali com quem não respeita essa camisa. Eu acho bom também ter terminado assim, porque, enfim, apesar de tudo, o ambiente da Jaguari é familiar e você é obrigado a encontrar as pessoas sempre, né? Uhum. É melhor ficar, entre aspas, de bem do que né, de bico virado e tendo que encarar as mesmas pessoas durante muito tempo aí, às vezes até para sempre, né? As pessoas vão estar frequentando o mesmo lugar. Sim. Que é muito desagradável, né? Então que termine bem, né? Entre aspas. Termine bem. Ou sem aspas, né? Melhor sem aspas. É melhor sem aspas, é verdade. Bom, por falar em terminar, nós temos mais 2 jogos aí nessa semana. Amanhã estaremos em São Bernardo, enfrentando o time da casa, que é líder do campeonato, melhor campanha, 20 pontos. E vamos lá enfrentá-los nessas condições, nessa situação que passamos. O que podemos esperar? Só vejo uma saída pro Juventus vencer esse jogo. Não ir? Não. O fato de o São Bernardo entrar com o pé frouxo, por já estar classificado, já tá lá em cima, não tem mais nada. Esse jogo é eles amistoso. Tipo Santo André. Não sei se eles vão fazer testes, testar jogador, não sei o que vai rolar, poupar. Não sei o que vai rolar. Se for time por time, o time deles é bem melhor. Mas talvez o Juventus consiga ganhar na base da vontade. Se é que esses caras. Não sei, vai ter cheque, o Corona? Não tô sabendo. Ih, ferrou. Então não sei se na vontade eles vão conseguir, mas é a única chance aí do Juventus igualar isso, é na vontade, ver se o São Bernardo tira um pouco o pé, até psicologicamente, não que vão pedir pra tirar o pé, mas psicologicamente o jogador joga de outro jeito, né? Já tô classificado, acaba não entrando em algumas divididas pra não se machucar na próxima fase, então o Juventus vai ter que se aproveitar disso, é a única arma possível, porque com Márcio Pitti e companhia limitada não vai dar. Você falou um negócio interessante, Guizão, que eu não ia tocar nesse assunto, mas já que você falou, eu vou tocar nesse assunto. O cheque.
Veja bem, eu tenho, todo mundo sabe, eu tenho um comércio, né? Comércio trabalha com várias marcas. E algumas marcas, para se sobressair às outras marcas, oferecem para as minhas vendedoras, para as minhas colaboradoras, né, para as minhas consultoras, uma comissão a mais. Sim. Então, por exemplo, olha, se você, fulana, vendeu uma peça minha, eu te dou R$1 por essa peça. Então, se você vender no mês 30 peças, você ganha R$30. Se você vender 50, você ganha R$50. Então, às vezes, até faz uma meta. Você, acima de R$50, você vai ganhar R$12. Tá? Então, o que acontece? Essas meninas, até mesmo, não digo em detrimento das outras marcas, mas porque essa marca está pagando, ela vai vender essa marca. Né? Mas chega a cliente que é a outra marca, tudo bem, eu tenho a outra marca que a cliente quer. Mas essa menina vai fazer de tudo para convencer a cliente a levar a marca que paga R$1 para ela. Ok. Né? Para ganhar R$1. Quando a marca para de pagar, de repente a marca fala, não, hoje não vou mais pagar, já estamos consolidados no mercado, não precisamos mais da ajuda das consultoras, não vou mais pagar. Elas simplesmente param de vender a marca. Completamente. Preferem vender a outra que não paga, mas que nunca ofereceu, nunca pagou, do que aquela que pagava e agora não paga mais. Entendeu? Então, você vê que é um trabalho praticamente todo voltado ao interesse. Qual que é o interesse? O interesse financeiro. Sim. Né? Vou vender para ganhar esse R$1, esses R$2 aqui nesse produto, porque o outro não me paga. Né? Então, e o que aconteceu com isso? Até tem uma expressão no comércio que eles falam que esse método usado hoje no comércio, que é usado em todos os comércios aí, esse método emputeceu o comércio. Emputeceu de transformou o comércio numa prostituição. Você só vende para quem paga. Sim. Entendeu? Então, será que a gente está vendo na Javari um emputecimento do futebol? Com certeza. Não é só na Javari, não. Futebol em geral, na verdade. O Juventus é simplesmente mais uma vítima desses jogadores que cresceram com essa cultura, né? Infelizmente eles já começaram a jogar no mundo do futebol, onde eles têm que pagar os empresários para conseguir entrar em campo, onde eles têm que pagar por tudo, desde o começo, né? Eles pagam os times para jogar, pagam para fazer teste, pagam os empresários, para os empresários indicar eles para os melhores times. Quando eles conseguem transferência, eles pagam também a comissão do empresário. Então, para eles é uma coisa normal, eles cresceram achando que é normal ser assim. E acho que você tem toda a razão, foi um exemplo bom. A única diferença, porém, é que no seu comércio, se a sua vendedora deixa de vender uma marca que oferece o dinheiro, ela vai continuar recebendo o salário dela. No caso dos jogadores, eles são tão burros que eles não conseguem colocar na cabeça deles que se eles não correrem porque não tem cheque ou o diabo que o parta, daqui 3 jogos eles estão... Nossa, mano, me deu uma quebra doida, mano. Daqui 3 jogos eles estão de férias e já era, meu. Eles estão de férias, vão ficar sem emprego, porque o Juventus vai extinguir o contrato de todo mundo. Isso. Não vai ficar pagando o salário pra ninguém que tá eliminado na primeira fase. Sem dinheiro. Então eles vão ficar sem emprego, sem salário, sem dinheiro, sem alojamento pra morar. Então eles vão ter que se virar, mas acho que infelizmente não entra isso na cabeça deles. Eles não têm essa capacidade de pensar nisso. Mas beleza, fazer o quê? Não, eu quis usar esse exemplo porque eu não queria tocar nesse assunto. Conversamos sobre esse fato, cheque não cheque, logo depois do jogo lá no Cebola, e foi interessante isso, realmente. Foi alardeada essa história do cheque em 2 jogos. Um jogo difícil, um empate na Rua Javari e tudo mais. Um jogo mais o time se envolveu, o time correu, criou. Sim. Como uma boa agência de publicidade. Sim. Criou, mas não finalizou. Até finalizou, mas a bola não entrou. No segundo jogo que teve a menção ao cheque, 3-0. Em cima de um dos líderes do grupo. Sim. Então, é isso que me preocupa, sabe? E eu sei, todo mundo sabe, vocês dois que estão aqui também, sabem que os jogadores estão ouvindo isso. Se não os jogadores, alguém está ouvindo e vai falar para eles. Então, qual a imagem que ele está passando para a gente agora, nessa situação do time no campeonato? Só ganhamos por dinheiro.
Essa é a imagem que a gente está tendo dos jogadores agora nesse momento. Porque o jogo que teve dinheiro, 3-0. O jogo que não tem dinheiro, 1-0 para o time que está pior colocado que a gente no campeonato. Pode querer, então, concordo. Não é a imagem que está sendo passada agora pro ouvinte e pro torcedor juventino. Essa é a imagem. Ganhamos o cheque, ganhamos de 3-0. Não tem cheque, perdemos de 1-0 para o time pior. Teoricamente pior que nós, porque ainda estava embaixo da gente na tabela. Então, eles estão ouvindo, eles sabem disso. Então, sabe, é aquela velha história. Eles estão dando margem para que a gente pense isso. Sim. Não é que a gente está falando isso aqui, botando caraminhola na cabeça de ninguém. Eles mesmos estão dando margem, o futebol que eles estão apresentando está dando margem para a gente pensar isso. Sim. Concorda, Milton? Porque coincidentemente foi aquele jogo que ganhou, né? O jogo que teve um cheque, né? Então realmente o que pensar, né? Então, agora isso já foi falado no programa passado, né? E não sei também, eu vivi um pouco de vestiário, não vou dizer também que sou um rato de futebol, mas eu vivi um pouco de vestiário também. Eu sei que isso poderia ter sido usado, inclusive, como motivação dentro do vestiário numa pré-eleição. Imagino que deve ter sido. Pode crer. Olha, os caras lá do programa estão falando que vocês só jogam por dinheiro. Cadê a dignidade de vocês e tal? Mostra pra esses caras que vocês têm dignidade, vocês não jogam por causa de um cheque e tal. Isso não foi usado? Isso como sei lá, como ativador de sangue pros caras? Será que não foi usado isso, Hamilton? Aquele jogo foi uma vitória que deixou todo mundo tão leve, tirou um peso das costas, né? Sim. O Rodrigo Santana estava contente, todo mundo ficou feliz, teve um pós-jogo enorme, né? O Marcelo conseguiu entrevistar todo mundo ali, todo mundo parou para todo mundo queria falar, estava todo mundo contente. E se esperava que a partir dali fosse um divisor de águas e começasse o Juventus a ganhar, a mudar a atitude. E aí, como parando de ganhar, quer dizer, voltando a ser o que era e piorando, é claro que não tem que vem à cabeça mesmo quando você começa a procurar uma explicação, que talvez a motivação de um prêmio em dinheiro seja a única explicação para a vitória, né? Que é essa coincidência de ter sido esse jogo, o único jogo que ganhou, faz com que as pessoas pensem nisso realmente. Mas aí talvez esse trabalho mesmo de psicologia, que parece uma coisa tão até meio uma frescura, né? Muita gente pensa assim, mas parece que realmente tem algum problema nesse aspecto aí também, certo desequilíbrio. De você ficar tão leve, tão descontraído com a vitória, achar que vai embalar e de repente não consegue fazer mais nada. Mas por quê? Não dá pra entender. Não dá pra entender, realmente. Não dá pra entender. Bom, vamos tentar entender no campo. Né? Vamos ganhar ou não vamos ganhar lá? São Bernardo? Não. Não? Não vamos ganhar. Sabe por que nós não vamos ganhar? Porque nós vamos empatar. Certo. Como sempre. Mais um empate. Juventus que joga fora na manhã. Isso, e depois joga domingo na Javari contra o Atlético Sorocaba. E termina a primeira fase lá em Osasco. No domingo. Em Osasco. Termina fora de casa. Complicado. Então, sim, são mais 3 jogos, sendo apenas um em casa. Né? Mas não chega a ser um fator de vantagem, porque pelo que a gente viu até agora, sim, parece que a torcida até prejudica o time com as cobranças, né? Pode ser, né? De repente, sendo 2 jogos fora de casa, seja melhor, né? Pro Juventus, não sei, né? Vai ter menos testemunhas da desgraça. O que eu sei é que até agora fora de casa, o Juventus ganhou o mesmo número de vezes do que dentro de casa. Então eu acho que então não tem nada a ver. Não rola, é que eles são ruins mesmo. E perder? Quantos Juventus perdeu fora de casa? Boa pergunta, Corona. Agora eu não vou lembrar. A gente já perdeu uma só fora de casa, não foi? Nossa, não vou lembrar não, meu. Em casa foram 2, São Bernardo na primeira fase e agora contra o São José. Foram 2 derrotas em casa. Fora, quantas derrotas? Foi uma só, não foi não? Quais são os times do Atlético Sorocaba. Perdemos. São Bento empatou.
Qual que você falou? São José ganhamos. São José ganhamos, lá em Suzano. Santo André empatamos. Santo André empatamos. Taubaté empatamos. Foi em Guarulhos o jogo. Tá empatando. Então. É isso? É isso. O próximo vai ser o Osasco fora e o São Bernardo São fora. Bernardo fora amanhã. Aí Atlético Sorocaba em casa domingo fora. e Osasco no outro domingo aí, fora. Exatamente. Ou seja, o time tem medo de jogar na Javari. Pode ser uma alternativa, realmente. Acho que é por isso que tinha gente falando pro Hamilton hoje tava precisando de jogador de mais peso lá, alguém mais experiente. Tipo um Elvis, alguém pra botar a bola no chão e falar, vamos ganhar esse negócio aqui. Os moleque treme mesmo. Depois do gol. Depois que o time tomou, o time já tava bem ruim. Ele já tá jogando mal, toma um gol. Morreu. Então. Depois do gol morreu. Porque não é só o torcedor que percebe que tá jogando mal. Os próprios jogadores, obviamente, claro. sabem melhor do que nós que estão jogando mal. Que as coisas não estão dando certo e começam a dar chutão. E as finalizações também foram todas chutão, né? Não foi nada. Foi porque não tinha o que fazer com a bola. Então tentou isolar mesmo pra tentar, quem sabe, marcar o gol. Obviamente não funciona. Pois é. Bom, enquanto o Guizão detona o jogo americano da pizza da Moca aqui. Não precisa comer isso aí, não tem pizza ainda, viu? Aqui na pizza da Moca, vamos meter a faca no jogo americano aqui. Estamos encerrando então mais essa edição do programa Atrás do Gol, esperando aí ver o que pode dar nos próximos jogos. Aí temos mais 2 jogos até o próximo programa, né? E vamos ver o que pode sair desses 2 jogos aí, como a gente falou, um fora e um em casa, né? Então, como só perdemos um fora de casa e perdemos 2 em casa, então pelo jeito vamos jogar melhor fora de casa. das almas vai ser o melhor sexto. Pode ser o melhor sexto colocado, que beleza, né? Que maravilha, né? Mas é isso aí, meus amigos, esse programa eu queria dedicar ao nosso goleiro Fernando Henrique, que deixou o Juventus essa semana. Fernando Henrique, que foi nosso goleiro na Copa Paulista no ano passado e na Série 3 desse ano também. E jogou algum jogo agora nessa Copa Paulista desse ano? Não lembro, acho que não, né? Não, só fez banco, Só banco, só foi relacionado, mas só no banco. Então, esse programa é uma homenagem a ele, que foi nosso goleiro, participou da Copa Paulista do ano passado. Foi uma campanha ruim, mas que chegamos até as semifinais. Sim. Né? Caímos diante do Audax, né? Time de primeira divisão. Quase conseguindo Um jogo equilibradíssimo na Rua Javari, né? E ele foi o goleiro nosso da Série 3, não teve culpa nenhuma. Revezou, na verdade, com o André Dias na Série 3, alguns jogos ali. Não teve culpa nenhuma no nossa pífia campanha, inclusive nos salvando de alguns vexames maiores aí. E sempre foi um cara muito próximo da gente, muito próximo da torcida, sempre esteve presente. Já participou conosco aqui do Atrás do Gol também, sempre esteve conosco. Participou ontem também por telefone do Jogo a Jogo. Então, um cara que está sempre à disposição da gente, sempre um cara que estava junto com a gente, cara tranquilo na dele, que nos deixou essa semana. Ele não morreu. Ele não morreu. Teve seu contrato rescindido com o Juventus e está liberado aí para fechar, negociar com outro clube. Obviamente não esse ano mais, né? Mas talvez contra os campeonatos do ano que vem, Série 2, Série 3, aí ele tem condição, tem futebol para jogar uma Série 2 aí em bons times do interior de São Paulo aí, né? Então, como até falei com ele já essa semana, eu respondi para ele, falei que a gente se encontra aí nos caminhos do futebol aí da vida, a gente vai se encontrar, e ele também falou para mim que procurou honrar a camisa do Juventus, procurou ser que o Juventino queria que ele fosse, pelo menos não se entregasse em campo. E ele fez isso, então. Fez, com certeza. Um abraço pro Fernando Henrique aí, que está nos ouvindo aí também, sempre foi nosso ouvinte, então um abraço para ele, esse programa é dedicado a ele. E encerramos mais essa edição do programa Atrás do Gol. Mais uma vez, Guizão, valeu aí pela sua presença. Obrigado, Corona, obrigado, ouvintes, obrigado à Web Rádio Moca, Hamilton. Isso aí, vamos ver o que vai dar amanhã lá em São Bernardo. Vamos ver se o Juventus se livra do vexame aí de não se classificar. Hamilton, valeu de novo aí também, sua presença aí, mais uma vez, obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, Corona. Uma boa noite para todos, boa noite, Guizão. Guizão, que é também patrocinador agora do Manto Juventino, né? É uma promoção lá da
Vocês lembram da semana passada que eu falei do concurso da camiseta do Juventus, do desenho? É verdade. O Guizão vai bancar aí o prêmio. Então, caprichem aí. E se vocês não gostam dele, não participem já, desde já ficam sabendo, né? Então falou, boa noite pra todo mundo. Não, pode ir, mas talvez caia, sei lá, um veneno de rato na comida, sei lá. Ai, minha gente, é isso aí, então valeu. Muito obrigado a todos pela audiência e principalmente pela paciência. A gente volta semana que vem aí com mais um programa Atrás do Gol. Grande abraço, até lá. Atrás do Gol. Beleza, fazer uma dieta agora essa semana aí, um jejum pra poder aparecer domingo lá. Legal, Fernando Henrique no Atrás do Gol domingo, hein? Prazer poder estar aqui, infelizmente não na situação que todos nós gostaríamos, né? Mas como prometido, estou aqui para conversar com o pessoal, poder comentar aí sobre essa campanha que temos muito a melhorar ainda no campeonato. Corona, eu vou ter que dar uma abreviada aí, porque quando você começa a jogar 2-3 aí, você não para muito num lugar só, né? Então se eu for ficar falando aqui os times que eu joguei, vou ter que prolongar o programa aí. Mas saí de casa aí com 13 anos para ir jogar na divisão de base do Vitória. Até na época... Você é de onde, Felipe? Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Caraca, foi jogar em Vitória, no Vitória da Bahia? No Vitória, conheci o Elvis lá, na época eu tinha 13 para 14 anos, o Elvis estava subindo profissional lá no Vitória. Entregou a idade agora. Bom, eu já tô falando isso pra eu ficar um pouco mais novo, né? Porque o Elvis fica mais velho, então... E aí ainda quando eu tava nos juniores eu me transferi pro Grêmio, em Porto Alegre, né? Tive a oportunidade de ir pra lá, achei melhor na época buscar meu espaço lá, porque no Vitória o outro goleiro da mesma idade que eu era o Felipe, que hoje tá no Flamengo, né? Então era uma concorrência um pouco mais pesada e eu tive essa oportunidade no Grêmio e não pensei duas vezes, né? No Grêmio foi onde eu fiquei até o profissional, no caso, e depois comecei a rodar. Joguei em Santa Catarina no Metropolitano, no Brusque, aí vim para São Paulo onde eu tive as melhores passagens aí, que foram os acessos aí que eu pude conquistar com o Linense, com o Penapolense, com o São Bernardo, né? Foram clubes que eu tive acesso aí aqui em São Paulo. Depois tive passagem no Santa Cruz, em Pernambuco, né? E voltei para São Paulo ano passado no Batatais, também conquistamos o acesso da 3-2 e depois pude vir para o Juventus aí na Copa Paulista, né? E como eu falei, entre esses clubes teve mais vários aí na carreira, não é fácil você estar aí nessas divisões inferiores aí, são contratos curtos, você tem que estar sempre provando, né? Cada campeonato você está jogando pelo sua próxima oportunidade, que conforme for pode nem vir, né? Então, além de tudo, essa responsabilidade que a gente tem hoje no Juventus, de não deixar o Juventus cair, de não deixar o Juventus ficar numa situação pior ainda do que está hoje, né? Cada um sabe da sua responsabilidade na sua carreira de almejar algo melhor, porque ainda mais esse ano de Copa do Mundo, vai parar os campeonatos aí, o pessoal, muita gente aí vai ficar desempregado, muita gente vai ficar em casa sem receber, né, esperando uma nova oportunidade. Então a gente tem que jogar esses últimos jogos aí do campeonato realmente, não só por nós, não só pelo Juventus, mas pelo cada um por sua família, por quem, né, tem filho para cuidar, tem esposa aí, dependendo do ganha-pão, realmente é questão de sobrevivência, né? A gente tem que dar a vida realmente em todos os sentidos para não estar passando uma dificuldade maior no restante do ano. Beleza, Fernando, valeu. Bom, já tinha jogado contra o Juventus? Joguei uma vez contra o Juventus pelo Itapirense em 2010, na Javari. Você tomou aquele gol de cobertura? Tomei umas cusparadas no tiro de meta, Você tomou um gol de cobertura? Um gol de cobertura. Na época eu tava de trança, os caras cuspiam nas minhas tranças, tudo, tinha que desfazer as tranças. Beleza, né? Então... Quando é a favor é legal. Não, hoje é uma maravilha, né, velho? Eu fico bravo quando os caras não cospem nos outros goleiros, né? Porque, pô, só eu comigo, pô, vou fazer brincadeira, minha esposa faz as tranças lá, mó trabalheira pra trançar o cabelo, os caras cuspiu tudo minhas tranças, velho. Então, mas é legal, olha, realmente a experiência de jogar no Juventus
é única, é diferente. Como eu falei, eu faço o pedido mesmo. Eu sei que não é fácil se empolgar com esse campeonato que a gente tem feito, né? Essas mudanças todas, essa situação. Pô, ninguém aqui vai conseguir escalar o time do Juventus hoje aqui, porque, né, todo jogo vocês estão vendo uma estreia, outro que já não tá mais, mas, pô, sabe, deixa isso de lado e tenta focar no clube mesmo, né, de tentar comparecer para empurrar o clube, porque muitas pessoas às vezes não merecem realmente esse esforço que a torcida juventina faz, né, mas eu acho que o clube merece. Então, pelos juventinos de verdade, vamos comparecer na Javari, vamos tentar fazer aquela festa bonita lá, que uma coisa eu garanto, o jogador que está chegando, ele começa a conhecer o que é o Juventus. Quando ele vê aquilo ali, vê o setor 2 cheio lá, aquela festa, ele fala, pô, é isso aqui que os caras estavam falando, é isso aqui que eu ouvi falar, é isso aqui que eu vi uma vez contra e enfrentei, né? O próprio árbitro olha e fala, pô, pera aí, como é que eu vou dar esse pênalti contra aqui? Pô, pera aí, os caras... Vou ter que dar esse pênalti a favor, porque, tá entendendo? Faz diferença, principalmente na A3, nessas divisões, faz diferença, e a gente pede esse apoio mesmo, porque vai ser necessário todo o esforço de todo mundo pra gente sair dessa situação. Fernando, como é que foi vestir a camisa grená durante esse 1 ano e meio praticamente? Marcelo, pra mim, pô, foi sempre motivo de orgulho, né? O Juventus é um clube de muita tradição, é um clube conhecido não só em São Paulo, mas no país inteiro, né? E para mim, pô, sempre foi motivo de orgulho poder vestir a camisa do Juventus, poder representar um clube com tanta história, né? E procurei sempre fazer meu melhor para poder representar essa camisa à altura, que não é fácil, não é para qualquer um, né? E hoje, estando na divisão aí que não é a divisão que o Juventus deveria estar, né? E sempre busquei fazer o melhor para tentar deixar o Juventus, quando eu saísse do clube, deixar o Juventus numa situação melhor do que quando eu cheguei. Infelizmente não foi possível nesse quase 1 ano e meio aí, né? Acabei saindo, o clube estando na mesma divisão, mas é um clube que eu vou estar sempre guardando com carinho no meu coração aí, vou estar sempre torcendo para o quanto antes poder estar de volta aí a Série 1 do Campeonato Paulista, que na minha opinião é onde o Juventus deve estar. Eu queria que você falasse, até você que está no dia a dia lá do Clube Atlético Juventus, o Juventus acabou perdendo no último final de semana, o que você pode falar pra gente, o que você sentiu aí desse novo trabalho do Rodrigo, de todas as peças novas, é um elenco jovem, né? O que você sentiu, o que você pode falar pro torcedor do Juventus, o que o torcedor pode esperar desse time aí? É próspero? É bom esse time do Moleque Travesso para uma próxima temporada? O torcedor juventino pode ter uma esperança positiva? Boa noite, Raoni, o prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade, né? Olha, Raoni, assim, do pessoal que tá lá, pô, eu só tenho coisas boas a falar, sabe? Primeiro, falando do Rodrigo, acho que é um profissional jovem aí que traz novas ideias, traz um trabalho bem atualizado, né? E assim, eu acho que tá tendo muitos prós e também tem os contras, porque a gente sabe que no futebol não adianta, time bom é o que ganha, né? Não interessa se você jogou bem, se você criou muitas oportunidades, ou se você não deu um chute no gol, né? Se você ganhar o jogo, o time é bom. Se você não ganhar, o time não é bom. O resultado é o que importa. Então eu acho assim, o trabalho tem dado frutos. Eu acho que o time tem criado, tem jogado, mas precisa realmente concretizar isso aí nas vitórias, que infelizmente não estão vindo. Agora, eu estando lá dentro, como estava, né, eu posso dizer que realmente não é falta de trabalho, não é falta de planejamento, de dedicação. Eu acho que infelizmente no futebol tem isso aí, não dá para tirar os méritos das equipes adversárias também, que às vezes vem num jogo, se defende, não cria muita coisa, mas se vai lá e aproveita a oportunidade, ela tem os méritos disso também, né? Então acho que realmente é continuar trabalhando, os jogadores continuar se dedicando e torcer para que consigam realmente o quanto antes transformar essa superioridade às vezes nos jogos em resultados também superiores, né?
só vou ter lembranças boas, assim, tem muitas lembranças boas, né? Realmente jogar ali na Javari, pô, torcida ali cantando, apoiando o tempo inteiro, isso aí com certeza eu não vou esquecer. Mas o que eu mais levo, assim, em consideração mesmo, que eu mais levo, assim, que eu mais agradeço a Deus mesmo, foi, só fiz amizades aí, né? Pô, o Ale aí é um cara, pô, parceiraço aí, apesar de que, né, perde a hora que eu dou um drible no Leandro Damião, ele não tira foto, essas coisas. Perdeu assim, o melhor momento. Mas fora isso... mas fora isso aí... fora esses detalhes, pô, eu só tenho amizades pro resto da minha vida, né? Eu acho que pô, você mesmo, cara aí que sempre nas entrevistas ali, pô, né, vou sentir falta daquele Kit Firra, Juventus, né? Principalmente dele, né? Dá uma motivação extra, né? Mas quantas vezes você ganhou? Fica pro resto da vida. Você ganhou quantas vezes, Fernando? 2 ou 3? O kit? Eu ganhei 3 vezes. Ô, louco. E compartilhou mais outras, né? Então, 3 vezes, fora as que eu fui de acompanhante, né? Então, nas minhas vitórias, geralmente era sem acompanhante. Agora, quando os outros ganhavam, eu sempre estava por perto. Boa! Sensacional essa. Tá certinho. Treina bastante então, viu? Treina bastante só pra você perder gordura. Não, e teve mais um detalhe que talvez o ouvinte não lembre, né? Teve a oportunidade ainda de comer pizza também com a galera do Atrás do Gol na Pizza da Moca, né? Exatamente. Pintou uma massa, né, Marcelo? Eu tô por perto. Pintou uma massa aí, eu não posso recusar, né, cara? E foi recentemente no restaurante do Guizão aí, também, vocês, né? Pô, pessoal da imprensa aí, torcida. E o Raoni lembrou aqui que você foi no restaurante do Guizão também pra fechar com chave de ouro essa passagem. Eu tive que conhecer todas as opções de culinárias aí do Juventus, né, Marcelo? Aí depois os caras vinham reclamar do meu peso e tal, mas, pô... os caras te alimentam e depois vêm reclamar, né? Quando você defendia o Juventus e estava no gol do setor 2, você disse que tinha uma música que contagiava. Canta um pedacinho dela aí. E na padaria o português não quis vender o sonho doce que o moleque quis comer. Muito bom. E já por aí vai, né? Mais um pedacinho. Várias, e outra, essa daí é uma delas. Tem mais alguma que você lembra? Tem várias, né? Tem essa é o bairro onde eu vou morrer, na Javari. Vamos no Juventus pra poder ser. Tem muitas, né? Era muito bom. Ali, não tem como não... Legal, Fernando. A gente fica muito feliz com essa sua participação. Valeu, muito obrigado aí mesmo. Pô, vocês todos aí são parceiros aí mesmo que pode ter certeza que eu não vou esquecer não. E tamo junto aí. Se precisar, tamo aí. E não vejo a hora de poder futuramente aí tá indo visitar vocês aí. A gente com certeza vai ter boas conversas aí, vai ter histórias boas para lembrar e é isso que importa. Eu só tenho a agradecer realmente ao Clube Atlético Juventus, a todos que me deram a oportunidade, a vocês que sempre me deram respeito e me apoiaram sempre, e principalmente a torcida aí que também sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Eu só tenho a agradecer e isso aí a gente não esquece, isso aí fica no coração. Muito obrigado mesmo a toda a torcida juventina, a todos vocês aí, só tenho a agradecer. Obrigado a você que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva da Web Rádio Moca. Fique ligado no www.webradiomoca.com.br. 24 horas no ar, com música e futebol. Bela Perfumarias. Linha nacional, importada e profissional. Alfaparp, L'Oréal, Kiracis, Vitaderme e muitas outras. Você encontra na Rua Juventus, 337, Loja 2. E agora, também com comércio eletrônico para sua maior comodidade. Acesse www.belaonline.com.br e faça suas compras online com frete grátis para compras acima de R$200. Bela Perfumarias.
inovando a cara da pizza e mantendo a tradição do bairro. A Pizza da Moca traz a exclusiva e a clássica pizza com 10 pedaços. Puro sabor e preparado de forma artesanal. Uma delícia! Venha conhecer esse pedaço da Moca. A Pizza da Moca fica na rua Guaimbé 439 e no delivery 3571-1221. Visite nosso site e conheça nosso cardápio www.apizzadamoca.com.br.